Olá, olá, moçada! Eu sou o professor Bucks e eu vou trabalhar com vocês aí com a parte de biologia. Então, essa é a aula zero de biologia. A gente vai entender, então, como é que a biologia vai estar separada para você no nosso conteúdo e a gente vai trocar uma ideia também aí sobre o vestibular da primeira fase aí da Federal, que é o que a gente vai resolver juntos aí, né? Vamos se quebrar esses vestibulares desse tipo federal aí, é tranquilo, cara, questão objetiva, né? Então, primeiro, pega lá, como é que está separada aí a biologia, né? Separei a biologia para você em três frentes, né? Três frentes: a biologia A, a biologia B e a biologia C, né? Olha lá, a primeira biologia, a biologia A, ela pegou aquela parte ali mais de bioquímica, biologia celular, os tecidos animais e a parte de fisiologia humana, né? Essa parte que cai geralmente junta nos exercícios, né? Os exercícios falando do sistema digestório, eles já cobram o tecido muscular, tecido nervoso, já cobram sobre proteína, célula. Então essa parte do conteúdo aí a gente colocou toda juntinha aí na parte da biologia A. A biologia B, a gente pegou aquele pacotão lá de seres vivos. Começa com classificação, depois a gente pega ali a parte de vírus, bactéria, protozoário e vai grupo por grupo, reino por reino, pegando ali todos os grupos aí de seres vivos para fazer um pacote para você entender bacana a diversidade da vida. E na parte da biologia C, daí ficou aqueles apanhadinhos, né? A parte da genética, a parte da evolução, origem da vida, tudo isso aí a gente colocou no pacote aí da biologia C, né? Então, biologia A, biologia B e biologia C, tudo distribuído ali com os conteúdos do vestibular para você, bem bacaninha, bem bacaninha. Então, moçada, agora o que a gente vai fazer aí? Vamos trocar uma ideia sobre esta prova aí, né? Vamos ver aí o que de biologia já caiu nesta prova, para você ver aí que a coisa não é tão assustadora, né? Não é tão assustadora. A gente consegue levar numa boa, né? É melhor quando a gente tem uma visão do todo, que daí fica mais fácil de você avaliar, ó, essa parte aqui eu tenho uma fraqueza, vou dar uma pegada melhor. Essa outra parte aqui eu vou me garantir, então eu vou gabaritar todos os exercícios que encontrar pela frente, né? Não é só porque você sabe de um conteúdo que você vai abandonar ele, tem que manter o estudo, manter rotina, manter ritmo, moçada, né? Manter ritmo é a melhor coisa, cara. Então, se você tiver uma rotina, né? Tá lá todo dia, separa o conteúdo, estuda, né? Tem que fazer o cérebro funcionar. Ele adora funcionar. Não deixa o cérebro de lado, não. Ele tá pronto para pegar pesado. O teu cérebro tá pronto para te ajudar aí nessa corrida que a gente vai pegar. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aí nos tópicos que cobram de você da prova aí da Federal, tirado direto do edital para você, né? Vamos conversar e rabiscar o edital da Federal. Deixa o Bucks pequenininho, então. Olha lá, então. Como é que tá aparecendo aí? Qual conteúdo que é mais cobrado? Qual conteúdo que é menos cobrado? Cara, esse levantamento ele foi feito em cima dos últimos vestibulares aí, um pacotinho aí dos últimos vestibulares, e não tenha dúvida que a parte de ecologia, olhe lá, ecologia tem sido um dos conteúdos mais cobrados, cara, né? Então, ecologia, falando lá sobre os ecossistemas, meio ambiente, poluição, já vamos ver como é que eles cobram isso de você, né? Em segundo lugar, a gente tem fisiologia humana. Fisiologia humana é aquela parte que fala do sistema digestório, sistema respiratório, também tem aparecido muito ali, ó, mais ou menos os 12% aí dos vestibulares cobrando em cima aí de fisiologia humana, né? Terceiro lugar, a parte que trabalha com biologia celular, o conteúdo aí de citologia aparecendo em terceiro lugar para você. Citologia pega a parte de biologia celular, discutindo as células junto com as proteínas, junto com lipídio, então pega geralmente célula e bioquímica num mesmo pacote de exercícios, né? Então isso costuma aparecer junto para você num exercício aí bacanão. Aí, na mais ou menos aí a mesma proporção, os exercícios de genética, né? Exercícios de genética na Federal ali geralmente são exercícios bem tranquilos, pegam a parte de primeira lei, segunda lei, já vamos trocar uma ideia sobre isso. Aí, cara, você vai diminuindo em proporção e você encontra lá outros conteúdos como a bioquímica ali, falando das proteínas, dos lipídios, do DNA, a zoologia lá, falando dos animais. Essa parte dos animais, deixa eu fazer uma declaração aqui.
tiveram 4 vestibulares na sequência, 4 vestibulares na sequência, que não apareceram questões sobre animais na primeira fase. É isso aí, dona Federal, né? Cara, 4 vestibulares, 4 vestibulares, 4 vestibulares, é um conteúdo gigantesco para simplesmente não ser cobrado, né? Então, por 4 anos, esse conteúdo foi abandonado da primeira fase. Depois voltou com a carga toda aí, tem aparecido sempre agora, desde que ele voltou. Botânica também ficou um tempo sem aparecer, chegou a ficar 2 anos, né? Mas enfim, cada um com seus problemas. Já que a gente falou da botânica, olha ela aí, ó, botânica junto com zoologia, é meio que cartinha marcada, cara, né? Aparece ali uma questãozinha bobinha e tal. Aí vem a parte de evolução. Evolução, tem aparecido algumas discussões novas sobre a origem das células eucariontes. Vamos pegar essas discussões para você não ter medo disso no exercício. E dá para colocar junto aí, um pouco menos, né, a parte de parasito, que fala das doenças, vírus, doenças de bactérias, doenças de vermes, protozoários. Ao mesmo tempo já fala um pouco aí das questões de saúde, de higiene, né? Então o parasito faz um pacote bem atualizado aí quando aparece nos exercícios. Daí a gente pega reprodução junto com embriologia, com o desenvolvimento embrionário dos animais, né? Tá ali, ó, uma porcentagem menor. Daí vem a parte de biotecnologia. Biotecnologia chegou a aparecer aí, né, umas questões bem legais. Depois abandonaram um pouco, desapareceu um pouco dos conteúdos, né? A parte de microbiologia, que é a parte que fala de pequenininhos, né? A parte que fala dos vírus, fala das bactérias, dos protozoários, né? As características dos seres microscópicos, né? E a parte de tecido. Tecido, cara, uma questão sobre tecido é uma questão um pouco mais rara, né? Costuma aparecer os tecidos junto com outros conteúdos, que nem os tecidos junto com células, tecidos junto com o corpo humano, com fisiologia, né? Então esse aí seria um apanhadão aí, mais ou menos, do que você encontra nessas questõezinhas da primeira fase da Federal, né? Tá lá, ecologia não tem, né? O Enem também cobra muita ecologia, né? Esse povo gosta de uma ecologia. Então vamos pegar aí, ó, edital da Federal, os tópicos, vamos dar uma discutida legal, fazer uns rabiscos em cima aí, para desmembrar esse negócio e ver que não tem mistério. Vamos lá, ó, pega ali. Primeiro conteúdo que já aparece lá quando você abre o edital, puxa a aba lá para biologia, aparece biologia celular. A parte que fala sobre células, eles colocam ali, ó, espera-se que o candidato, né, reconheça a inter-relação das funções celulares, relacionando-as às estruturas celulares, e identifique a importância funcional das substâncias químicas para a manutenção do equilíbrio celular. Olha lá, ó, homeostase. Vamos começar por aí, ó, equilíbrio. Quando fala de homeostase, você está falando do equilíbrio. O equilíbrio da célula, o equilíbrio do funcionamento, né? E ele já associa aqui, ó, das substâncias químicas, porque ele vai falar de bioquímica também. Então a bioquímica foi colocada junto com a biologia celular nesse edital novo aí que está aparecendo agora na prova da Federal, né? Separa os tópicos ali, ó. Estrutura e função dos componentes das células. Então é você saber o nome dos componentes, a membrana plasmática, o ribossomo, o complexo de Golgi lá, né? As mitocôndrias, e entender a função de cada uma dessas estruturas. Muitas vezes aparece coluna da esquerda, nome da estrutura, coluna da direita, né? O papel dela, sabe aquela questão? Número 1, tal estrutura, número 2, faz não sei o que, né? Exatamente, então tá ali, ó. Aí ele cobra aqui, ó, a organização molecular e bioquímica da célula. Opa, bioquímica, a gente está falando de composição química da célula. Os lipídios, as proteínas, os carboidratos, as enzimas, né? Então a bioquímica está aparecendo junto com biologia celular. Daí vem uma parte ali, ó, fisiologia celular, que é entender o funcionamento da célula, produção de proteína, respiração celular com a mitocôndria, geralmente são os conteúdos que cobram. A digestão intracelular, quando uma célula come um coronavírus, o que ela faz, né? Ali, ó. E o ciclo de vida, que entra a parte de divisão celular.
aquela parte que fala com você sobre mitose, meiose, né? Ah lá, então isso aí seria o conteúdo de biologia celular desmembrado aí, para você pegar aí com uma noção um pouco mais sossegadinha. Então, primeiro ponto do edital, tá lá, já tá todo rabiscado aí para você. Pega o segundo tópico do edital agora. Segundo tópico, aparece seres vivos. Perigoso, hein? Seres vivos, meu amigo. A gente vai falar do que nesse tópico? Tudo, simplesmente tudo que você tem que saber sobre seres vivos. Aqui, ó, ele coloca o texto para você ali, ó. Espera-se que o candidato tenha uma visão geral das principais características. Vamos fazer uma marca nesse visão geral aqui, já vamos comentar sobre ele. Uma visão geral das principais características e da organização dos reinos da natureza. Reino Monera, das bactérias, reino protista, lá dos protozoários, que nem a ameba, reino fungi, cogumelos, mofo, reino plantae, reino animalia. Então você entender os reinos da natureza, quem são os reinos, que organismos que pertencem a quais reinos, exatamente. Daí ele coloca também identificando as diversas funções vitais que viabilizem a sua existência. Olha aqui o que está escondido nesse funções vitais. A parte de fisiologia está escondida aí nos funções vitais. Como assim fisiologia? Entender como é que ocorre a digestão, como é que ocorre a respiração e assim por diante para cada um dos grupos que a gente vai pegar. Dentro do reino animal, dentro dos fungos, dentro das bactérias, como é que os seres vivos funcionam, meu amigo? Como é que os seres vivos funcionam? Tá lá, ó. Então, entendeu o que ele vai te cobrar? Classificação e fisiologia. Então você tem que entender quem pertence a cada grupo, que é a parte de classificação, e o funcionamento, o que muda, como é que a bactéria respira, como é que o fungo respira, como é que o fungo se alimenta. Isso, exatamente. Agora, ó, deixa eu fazer o meu protesto aqui, ó. Visão geral, né? Já que eu marquei, visão geral, cara, já cobraram o nome da dobra que tem dentro do intestino da minhoca, que é responsável pela absorção dos nutrientes. Isso é visão geral, meu amigo, e isso não foi na segunda fase específica, foi na primeira fase. Então, às vezes, a primeira fase ela acaba sendo muito específica, cara. Poxa vida, cobrar o nome da dobra do intestino da minhoca, cara? Isso aí na primeira fase? Será? Exatamente, apareceu na primeira fase. Então a primeira fase, apesar dela ser objetiva, de ser questãozinha, de marcar X, né? Cara, o conteúdo, às vezes, ele pega algumas coisas ali bem específicas, né? Bem específicas. O nome da larva da água-viva, né? Uma visão geral. Uma visão geral, né? Uma visão geral. Tá, beleza. Olha ali no tópico, então. Os tópicos. Separe lá o que eles querem de você. Variedade dos seres vivos e sistemas de classificação e níveis de organização. Sistemas de classificação é aquele esquema do reino, o filo, entre outras coisas, as regras de nomenclatura, como é que você dá o nome para uma espécie. E os níveis de organização é quando a gente fala sobre os átomos que se combinam formando moléculas, que se combinam formando células e assim por diante. Vamos pegar isso aí também, né? Então tá lá, ó. Variedade dos seres vivos, a parte de entender os reinos ali, a parte de classificação e os níveis de organização. Segundo tópico, caracterização dos principais grupos de organismos. Opa, tá lá, ó, você saber quantas células tem. É unicelular? É pluricelular? Faz fotossíntese? Tem que comer alguma coisa ou alguém, de repente? Né? Então, isto seria aí a caracterização dos principais grupos. Entender os grupos, como eles funcionam ali, as características deles, né? Terceiro tópico, tipos de reprodução. Geralmente a gente separa em dois, o padrão assexuado e o padrão sexuado. Tá lá, ó. E a gente vai ver daí os casos de reprodução assexuada e os casos de reprodução sexuada, bem sossegado. Próximo tópico, desenvolvimento embrionário.
o que acontece no comecinho do desenvolvimento embrionário dos grupos de animais, para a gente poder usar como um critério de classificação. Ao mesmo tempo, alguns exercícios discutem o desenvolvimento embrionário humano e já colocam um tópico aí de biotecnologia, cara. Colocam lá como é que você faz uma inseminação artificial, colocam como é que você faz um bebê de proveta, né? Então a coisa fica bem puxando às vezes aí para biotecnologia, né? Vamos fechar então com estrutura e função dos tecidos, cara, vegetais e animais. Opa, essa parte aí, ó, principais tecidos vegetais e animais, você está falando de histologia. E aqui tem uma maldade. Qual é a maldade? Esse conteúdo não cai na parte de seres vivos, ele cai na parte de biologia celular, fisiologia, vai junto com bioquímica, né? Então, tá fora do tópico no edital, cara. Não sei se foi de propósito ou foi sem querer, mas tudo bem, né? Os tecidos animais e os tecidos vegetais, o xilema, o floema. E para fechar, fisiologia animal e vegetal. Ai, ai, ai. Como é que transporta a seiva, o esquema da transpiração, da fotossíntese nas plantas, da absorção. Então, funcionamento vegetal e funcionamento dos grupos animais. Então, a gente vai pegar grupo por grupo, como é que funciona a digestão, respiração de cada grupo. Exatamente isso, exatamente isso. Vamos trabalhar junto, grupo por grupo aí. Você vai ver que é tranquilo esse esqueminha. Maravilha, moçada? Maravilha? Maravilha? Então, fechamos o tópico mais pesado, dá para dizer assim, hein? É um tópico bem pesado. Tem muito conteúdo envolvido nessa parte aí. Pega mais a parte que fala aí de populações, né? O estudo das populações. O que ele está querendo com isso? Olha o papo dele ali, ó. Espera-se que o candidato identifique os principais mecanismos de herança genética e os mecanismos evolutivos. Então, o que a gente vai falar aqui, meu amigo? Os conceitos de hereditariedade. Opa! Falou de hereditariedade? Essa é a parte da biologia estudada pela genética. Como é que o olho azul parou em você? Como é que ele vai parar no seu filho, no seu neto? No filho do vizinho, e assim por diante. Tá lá, ó, os conceitos básicos de genética molecular e citogenética. Isso aqui, cara, costuma cair junto com biologia celular. Essa parte costuma aparecer junto com biologia celular. A gente está falando do que aqui, ó? Está falando de cromossomos, né? Os cromossomos homólogos, a cromatina, o DNA e a parte de produção de proteína, né? O esquema do DNA para o RNA, para a proteína, com o ribossomo. Isso é que ele vai discutir nessa parte aí. Que nem eu falei antes, geralmente esse conteúdo aparece junto com a parte de célula. Né? Eles estão discutindo biologia celular, eles já discutem também a citogenética aí junto, né? E a genética molecular também, né? Mas tudo bem, tudo bem. Pega ali, ó. Próximo conteúdo, evolução! Aquele papo do Darwin, exatamente o Darwin, o Lamarck, a evolução, a seleção natural, a mutação, isso aí, isso aí. Então ele quer saber a história da evolução, como que o pensamento da evolução foi se desenvolvendo, né? O que são as ferramentas para a evolução acontecer, os fatores evolutivos, e uma parte bem doida, que é a genética de populações, quando a gente tenta entender a distribuição dos genes ali, das características dentro de um grupo, de uma população, né? Olha lá, ó, bacana, bacana. E a gente fecha essa parte aí com origem da vida. Origem da vida, as teorias lá que surgiram junto com a metodologia científica. E a parte da origem da vida ela é muito bonita, porque ela vai explicando ao mesmo tempo como é que a ciência estava se organizando, como é que o pensamento científico estava se organizando, a tal da metodologia científica, né? Então, aquele padrão de fazer os experimentos, observar os resultados, ver se corrobora com a hipótese que você lançou, né? A ideia de confirmar se uma hipótese pode ser uma teoria de verdade. É isso aí. Isso é discutido junto com a origem da vida. Então, é um conteúdo bem legal de trabalhar, dá para pensar muito em cima dele, né? Tranquilo essa parte de populações, moçada? Foi sossegado? Então estamos chegando aos finalmentes aí desta parte de edital da Federal, né? Olha lá, ó.
não podia faltar, lógico, no edital, o conteúdo aí que é um dos mais cobrados, que é o conteúdo de ecologia. Ecologia. Ecologia fala do quê? As relações tróficas, o fluxo de matéria e energia. Vamos ler o que ele colocou. Espera-se que o candidato identifique o papel de cada ser vivo na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Sabe aquele esquema lá do produtor, consumidor primário, consumidor secundário, decompositor, né? Quem é herbívoro, quem é carnívoro, né? E ao mesmo tempo, no meio dessa discussão que a gente tem quando analisa uma cadeia alimentar, a gente pode ir discutindo o fluxo da matéria e da energia dentro dos ecossistemas, né? A energia para o meu corpo funcionar vem a partir da minha alimentação, né? Eu consumo alimentos energéticos que nem a batata, que nem o arroz, como lá um pão que tem amido, e eu consigo, a partir desses alimentos, o meu corpo produz energia para ele funcionar. Outros organismos conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Então é exatamente isso que a gente está discutindo, como que a energia flui na cadeia alimentar, exatamente. Ao mesmo tempo também a gente coloca na discussão os componentes do ecossistema, né? Como está organizado um ecossistema, os fatores vivos, que são bióticos, os fatores não vivos, que são os abióticos, que nem a luz, que nem as variações de temperatura, calor, frio, a umidade, que seria a disponibilidade de água, os minerais, os gases, né? Então, como um ecossistema está organizado. Daí vem um conteúdo que é manjado, esse aí é manjado de aparecer, é um que aparece muito, os ciclos biogeoquímicos, né? A gente cobra aí nas provas o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Tá lá o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. É isso aí que costuma aparecer. Lembra desses ciclos? São bem legais de pegar, a gente entende que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo se transforma. Há quem diga que nos vestibulares também nada se cria, nada se perde, tudo se copia. É muito comum você encontrar uma questão de vestibular que você já viu em outro vestibular. Professor, você está querendo dizer que tem chance deles pegarem questões a partir da internet e darem uma modificadinha? Talvez. Cara, se você tem acesso a bancos de questões, aí, ó, né? Quanto mais exercícios você fizer, maior a chance de você encontrar uma questão parecida na hora da prova, né? Você encontra padrões de exercícios ali que se repetem esses padrões. Então, é bem tranquilo, cara. Tem uma probabilidade muito grande de você chegar para fazer a sua prova e, opa, essa questão eu conheço. Daí a coisa vai ser mais fácil de você resolver, né? E a gente fecha aí, ó, com os principais biomas. Aquele papo de floresta amazônica, mata atlântica, isso é importante de entender, hein? Floresta amazônica, mata atlântica, né? Onde que é o cerrado, aonde que é a caatinga. Tanto biomas brasileiros, que são importantíssimos da gente entender os biomas brasileiros, para a gente aprender a cuidar, para a gente aprender a respeitar, valorizar, cara. O Brasil não é exatamente um país apenas, ele é um continente. A gente tem muitos biomas variados, tem países que caberiam inteiros dentro da nossa Amazônia. Né? A gente não valoriza isso. Então nós temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, nós temos os Pampas lá no sul, né? A Gaúcholândia, né? Vamos lá comer uma carne, tomar um chimarrão, né? Pega lá a chirua lá, né? Então, o Brasil tem que ser estudado, cara. Os biomas têm que ser conhecidos. E às vezes as questões que cobram biomas brasileiros caem no conteúdo de geografia, né? Porque eles cobram também os aspectos sociológicos ali, os aspectos sociais, os aspectos econômicos, né? Quando cai na biologia, eles vão discutir um pouco sobre a fauna, sobre a flora, sobre o relevo, o clima ali, como é que está organizado em cada um dos biomas, mas vale também aqueles biomas do planeta, a tundra, a taiga, a floresta de coníferas, né? Então, biomas locais e biomas mundiais, biomas globais. Fechou? Com o quê? Desequilíbrio ecológico e as suas causas, aqui entre vários conteúdos cobrados,
com certeza a discussão quente rola em cima de poluição, cara. O que a gente está fazendo com o nosso planeta, né? O que a gente pode fazer para continuar vivendo no planeta que a gente está? Porque se a gente continuar nesse ritmo de consumo que a gente tem, a gente vai precisar de um outro planeta, meu amigo, para produzir o nosso alimento, para produzir o que a gente consome, né? Então, essa parte, muitas vezes, as discussões nas alternativas acabam sendo bem subjetivas ali, cara. Você tem que ter informação, às vezes até atualizadas. O desastre de Mariana, né? Tá lá, ver como é que foi, né? Depois o outro desastre de Brumadinho, né? Então, essa parte do conteúdo, essa parte da ecologia, ela exige que você se mantenha atualizado. A ecologia é um conteúdo extremamente atual, né? Aqui no Brasil, a gente não discutia muito ecologia da década de 80 para trás, cara. Depois é que a gente começou a negociar. Então a gente está engatinhando ainda na ecologia aqui no Brasil. Então é um conteúdo que você tem que se manter atualizado, tem que acompanhar as notícias, porque tem chance de aparecer coisa bem atual nas provas, né? Tranquilo? Tranquilo? Ecologia, então, seria aí praticamente o último tópico que acabam cobrando aí dentro do edital, né? O edital fecha para você, né, com a parte de saúde, higiene e saneamento básico. Apesar de básico, a gente não tem. A gente tem saneamento básico, tem, mas não em tudo, né, cara? Tem várias regiões aí do nosso país que não tem saneamento básico. E a gente é um país já, né, com uma certa idade, né? Por favor. Então, vamos discutir aí, ó. Saúde, higiene e saneamento básico. O edital fala: espera-se que o candidato tenha um conhecimento atualizado da saúde pública brasileira. Então, nem precisa pensar que você vai ter que acompanhar o que aqui, ó? Notícias, cara. E nessa época de pandemia, pandemônio, coronavírus, né? Cara, tem que dar um pega com mais calma, acompanhar as notícias, não levar fake news no bolso aí, que isso pode derrubar você numa questão e confundir o seu pensamento. Às vezes o cara monta a questão pensando no senso comum, pensando naquele conceito meio errado que a população tem, meio sem base, e você acaba indo junto nesse conceito e o exercício levou você numa pegadinha. Então, cuidado, atenção, pega as notícias certinhas, acha uma fonte bem atualizada e bem garantida, né? Então, olha ali, ó. Primeiro tópico, as principais endemias, epidemias, e vamos colocar mais uma aqui, ó. Endemias, epidemias e pandemias. Tá lá, ó, atualizado, mais atualizado que isso, impossível, né? A AIDS, cara, é uma das pandemias que a gente tem aí há mais tempo no Brasil, no mundo, né? Você tem AIDS aí desde a década de 80, cara, né? E a gente aprendeu a conviver com a AIDS, né? De certa forma, a gente não resolveu o problema da AIDS. Ainda tem aí casos de AIDS pelo mundo, não existe uma vacina contra a AIDS, a gente está aprendendo aí a lidar com ela, né? Então, endemias, epidemias e pandemias e formas de combatê-las, né? O que fazer? Segundo tópico, doenças de carência. Posso dar uma dica? O que ele está discutindo com você? Olha aí, ó. Ele está discutindo vitaminas e minerais. O que acontece se faltar vitamina A, se faltar vitamina B, se faltar vitamina C, se faltar zinco, se faltar ferro, né? É isso que ele está falando com você? Exatamente, ele está discutindo alimentação, ele está discutindo nutrição com você. Pega mais uma ali, ó. Higiene pessoal e social. Poxa, esse é meio básico, né? Higiene pessoal. Ajuda a prevenir doença, uma forma de prevenção. É melhor prevenir a doença do que ter que fazer um tratamento depois, né? Então tá lá, a higiene pessoal entra aí no pacote de higiene e saúde. Lógico que entra. E as noções fundamentais de imunidade. O que ele está falando com você aqui, ó? O funcionamento do sistema de defesa. Como funciona o seu sistema de defesa? É isso que ele está discutindo com você. Como é que funciona o sistema de defesa? Essa parte aqui, cara, sistema de defesa, a gente coloca ela junto com histologia animal. Por quê?
Porque você está discutindo os glóbulos brancos que fazem parte do tecido sanguíneo, né? Então a gente está discutindo tecidos e lá a gente vai pegar a parte de glóbulos brancos e você vai entender como está organizado a imunologia, como está organizado o sistema de defesa do nosso corpo, né? E aí, moçada? Fechamos então esta aula 0 aqui com este último tópico: saúde, higiene e saneamento básico. Entendeu? Fez sentido? Foi bacana? Bacana, bacana? Então, só para lembrar, eu sou o professor Bucks, vou trabalhar com você aí durante o nosso curso com esta parte aí de biologia, este conteúdo simplesmente maravilhoso que amo muito, né? Não tem como ser biólogo e não respirar a biologia, né? Você vive a biologia, né? Maravilha, moçada! Tamo junto, então, para ajudar você né? Para ajudar você a chegar lá no resultado que você quer, né? No fundo, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando você a realizar o seu sonho. Então, a partir desse momento, você não está mais sonhando só, estamos juntos desejando que o seu sonho se realize. Qual é o seu sonho? Cara, o seu sonho é estar com a sua vaga na mão, o seu sonho é estar numa federal, é estar num vestibular lá dentro, passar, gabaritar essa prova e garantir o que você quer aí para o seu futuro. Maravilha, moçada, você está no caminho certo com certeza, está ralando junto com a gente aí, você vai chegar lá onde você quer, né? Muito obrigado pela presença nesta aula 0 e a partir de agora começamos o nosso curso de biologia. Beijo para todos, valeu, valeu, moçada, tchau, tchau.